Olá, me chamo Dani Ribeiro e vim aqui para falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse livro maravilhoso que fala sobre as mentes alienadas. Será que o diabo é aquele de garfo na mão, de chifrinho, aquele do fogo do inferno? Ou será que ele habita as mentes alienadas, energia negativa? Primeiro eu quero começar. Ah, não vou ler a mensagem agora, não. Eu quero falar o seguinte: se inscreve no meu canal. Se você gostar da mensagem, né, do livro, da minha forma, né, de falar, curte, compartilha com quem você acha que precisa também dessa reflexão, ok? Então eu quero começar falando sobre a mensagem inicial do livro. Ele diz: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. E agora, ele fez uma entrevista com o diabo? O diabo existe? Como que ele fez essa entrevista? Não importa. A leitura do livro é uma reflexão, né? Ele traz informações que são úteis e aí você interpreta da forma que achar melhor. Como que o diabo se descreve? Então o livro ele é todo assim, perguntas, como se Napoleão Hill estivesse realmente entrevistando o diabo e o diabo dá as respostas. Como que ele se descreve? Ele se descreve como Vossa Majestade, porque acredita que manipula 98% das pessoas. Ele não tem um corpo físico, ele é energia negativa e habita as nossas moléculas, as nossas células, o nosso corpo físico e mental. Metade do nosso corpo físico e mental é dele. E mais para frente no livro ele fala que essa proporção depende também de cada indivíduo. Quais as ferramentas para ele acessar a nossa mente? A principal ferramenta é o medo. Medo de quê? Medo da pobreza, medo de perder saúde, medo de perder amor, medo da velhice, medo da morte, medo da crítica. Nas minhas redes sociais eu venho constantemente colocando nos stories afirmações positivas. Eu sou, né? Eu sou grata por. Então eu não estou falando apenas para mim, eu estou falando para quem me assiste no Instagram, né? Para que essas frases sejam repetidas diariamente, né? Para nós mesmas para que a gente altere esse hábito de ter pensamentos negativos. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, além das afirmações positivas, seria a gratidão antecipada. Você começar a agradecer aquilo que vai chegar para você, que vai chegar a saúde, que vai chegar aquele dinheiro para você pagar aquela dívida, que vai chegar aquele emprego que você tanto quer, que você é merecedor de amor, né? Então vai chegar a sua alma gêmea, mas a partir do momento que você altera esse hábito de pensar negativamente, né? Então ele entra na nossa mente principalmente através do medo. E onde está Deus, Dani, nisso tudo? Onde está Deus, né? O autor, né, faz ele estimula, né, esse questionamento. E Deus, ele está em tudo. Deus é energia positiva, ele habita tudo, as leis do universo, a natureza, os nossos pensamentos e emoções, sentimentos, né, o nosso amor.
Como que o diabo ele adquire força? Ele cita duas coisas: doença e pobreza. Por quê? Porque quando você está doente, quando você está doente, ou quando você está com medo de pobreza, ou quando você está com falta de recursos, você diminui a sua capacidade de pensar, né? Fica desencorajado, né? Se sente inseguro, falta de confiança, né, em si mesmo. Então, ele adquire força quando existe doença e pobreza. O filósofo japonês Mokichi Okada, que eu estou acrescentando aqui, né? Ele fala de três coisas: pobreza, doença e conflito. Então, quando a gente tem conflito no nosso ambiente, né, de casa ou do trabalho, então o pensamento negativo pode entrar. O tema principal do livro é a alienação. O livro que eu tenho é uma versão de bolso, é uma versão resumida, e para mim foi o suficiente. Se você quiser se aprofundar mais, então eu indico o livro maior, né, que é mais completo, onde ele se aprofunda mais, né, nos temas. Então, o tema do livro, o principal tema é alienação. Como que a gente se torna alienado? Ele fala dos nossos pais, ele fala dos professores, né, o ambiente de educação e as igrejas. Por que os nossos pais? Pais que são vítimas, formam crianças vítimas também. Pais que estão sempre ali reprimindo tudo que a criança faz, que a criança pensa, que a criança, né? A gente tem o dom natural para criatividade. E aí, às vezes, isso é podado, né? Outra coisa, os professores, né? Aquela obediência, ter que tirar nota, estudar, tirar nota boa, né? Fazer aquele gabarito, e aí pronto, você passou de ano, recebeu o diploma. Então, aquela, né? Não estimula a criança a pensar por si mesma. E a igreja que, né, existem igrejas e formas, né, de doutrinar e tudo, que ativam o medo, né? Estimulam o medo. Então, a incapacidade de a gente usar o nosso próprio cérebro faz a gente procurar coisas externamente, né? Tudo, né, no externo, não dentro de nós. E então isso se torna um hábito e nos tornamos pessoas alienadas. Pessoas alienadas normalmente ou estão estagnadas, né, ou estão ali, acabam até às vezes entrando em depressão porque não conseguem colocar a sua vontade, né, em ação, procurar a sua se conectar com a sua própria intuição, sua própria criatividade, né? Então ele entra através do medo e limita o nosso poder de pensar de forma independente. A gente pode pensar de duas formas: com foco no desencorajamento, no medo, no desespero, na destruição, ou então a gente pensar de forma construtiva através da fé, da coragem e da esperança. Nesse caso, o diabo perde, né? Então, uma coisa também que está bem clara, né, no livro, é o controle da mente, né? Como que a gente faz esse controle da mente, né? Pensar por si mesmo e estar determinado, né, a conseguir. E também traz a questão do fracasso, né? Quando a gente, eu fracassei e tal, e aí acabou, e aí desiste, né? Tem, assim, a questão de encerramento de um ciclo, né? E aí outras portas se abrem e você dá continuidade aos seus sonhos, aos seus projetos. Ou então você simplesmente joga a toalha. Então, qual é o significado de fracasso, né? O que está na sua mente? Qual é o significado que você dá para o fracasso? Isso é o que vai determinar
o diabo entrar ou não na sua mente. E até quero ler um trecho aqui para poder complementar, que ele fala: cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, fracassou em alguma coisa, dali você já tira o que você pode usar para você dar continuidade, né? Então, cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas essa semente, ela se abre para a vida somente nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são apenas derrotas temporárias e que nunca, sob hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para se alienar, né? Então, tudo bem, né, tem pessoas que precisam de um período maior de tempo para rever as coisas e tudo mais, outras já são mais ágeis, mais rápidas. Mas o que você vai fazer depois, se você para sempre achar que aquilo, né, não é para você e acabou e tal, e aí então o pensamento negativo te domina. E ele dá 10 dicas, né? Ele mesmo, a entrevista com o diabo, né? E aí o autor pergunta, e aí o diabo ele fala: mas se eu responder isso, eu vou estar me entregando, né? Mas é apenas uma interpretação mesmo. Então, 10 coisas para evitar alienação. Pensar por si próprio, decida, né? A gente precisa tomar decisões de algo que não tá legal, né? Precisa tomar uma outra rota, uma outra estratégia. Então, decidir, analisar as derrotas e extrair delas a semente de uma vantagem equivalente, prestar serviço útil equivalente ao que você demanda da vida, reconhecer a antena do cérebro, então a sua, né, ligar o seu GPS com Deus, né? Organizar seu tempo, transformar medo em fé, aprender a rezar sem implorar, e aí entra a questão, né, de você ter um propósito, né? Decidir qual é o seu objetivo principal na sua vida. E aí você visualizar, né, cada passo se realizando, você já agradecer, né, por cada passo se realizando e realmente se transformar para poder atrair, né, também. Então, não ficar pedindo e implorando, né? Alterar essa forma de oração. O nono é: não aceite qualquer coisa que não queira, né? Assim você abre espaço para o que realmente quer. E cuidar dos seus pensamentos. E aí entra a lei da atração, né? Os pensamentos positivos, vibração, pensamento e emoção, né? E aí então você atrai aquilo. E resumindo, nunca deixe pensamentos inacabados na nossa mente, né? Um buraco para dúvida ou questionamentos e tudo mais. Então, né, concluir, né, os seus pensamentos. Então, esses são esses 10 passos, né? As 10 dicas que ele traz no livro para evitar a alienação. E no próximo vídeo eu vou trazer os 7 princípios que Napoleão Hill cita, né? Nessa entrevista aí com o diabo. 7 princípios para a liberdade espiritual, mental e física. Então eu te espero no próximo vídeo. Meu nome é Dani Ribeiro. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram tá aí embaixo, logo abaixo aí na descrição. Até mais!